Olá, então veremos agora análise combinatória. Como o próprio nome diz, análise combinatória. Você vai analisar as possibilidades de combinação entre coisas. Qual que é a parte interessante da análise combinatória? Ela faz uma análise das formas que eu consigo combinar as coisas. E, como eu estou falando da forma que eu consigo combinar as coisas, então significa que as continhas que eu vou realizar não irão envolver números negativos, muito menos números decimais. Então, de certa forma, é bem tranquila essa parte de análise combinatória. Quando se fala de análise combinatória, um exemplo muito simples para começar a entender isso, e que inclusive é um dos nossos primeiros conceitos, que é o princípio multiplicativo, ou o princípio fundamental da contagem, que a gente chama de PFC. Digamos que você quer montar um sanduíche e você pode escolher 2 tipos de carne e 3 tipos de salada. Então, 2 tipos de carne, 3 tipos de salada e 4 tipos de pão. Aí vem a pergunta: de quantas formas diferentes eu poderia montar esse sanduíche, escolhendo uma carne, uma salada e um tipo de pão? Aqui nós temos o primeiro dos métodos da análise combinatória, que é o princípio fundamental da contagem, que consiste em quê? Você simplesmente multiplicar os valores. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Então, existem 24 possibilidades de você montar um sanduíche com cada um desses elementos. Isso é análise combinatória. Claro, aqui com um exemplo bem simples, utilizando o princípio fundamental da contagem, que depois, em probabilidade, vai acabar sendo um dos principais itens que vocês irão acabar utilizando, que é o princípio fundamental da contagem. Então, ele consiste em quê? O princípio fundamental da contagem? Ver quantas possibilidades de combinação eu tenho, considerando todos os elementos, tomando um elemento de cada para fazer minha combinação. Mas a análise combinatória, ela não para só no princípio fundamental da contagem. Um outro exemplo envolvendo esse princípio seria o seguinte: placas de carro, por exemplo. Agora elas passaram por uma mudança, elas têm uma letra a mais, né? E essa letra pode estar em qualquer posição. Mas pensando nas placas de carro que tinha anteriormente, antes desse modelo do Mercosul. Então, no formato anterior, você podia escolher você podia escolher não, né? As placas continham 3 letras, e 4 números, ou melhor, 4 algarismos. Aí vem a pergunta: quantas placas seriam possíveis de se formar com as letras do nosso alfabeto e com os algarismos do nosso sistema de numeração? Pelo princípio fundamental da contagem, eu começaria a pensar assim: aqui para a posição da primeira letra, quantas opções de escolha eu teria? São 26 letras do alfabeto, eu teria 26 opções de escolha para a primeira letra. Depois, para a segunda letra, eu teria mais 26 opções, porque as letras podem repetir nas placas de carro. E agora, para a terceira letra, novamente 26. Faltou aqui 2, né? Agora, para os algarismos, eu tenho 10 opções de algarismo para o primeiro número,
10 opções para o segundo, 10 para o terceiro e 10 para o quarto. Então, o número total de placas distintas que eu poderia formar no formato que tínhamos de placa anteriormente são 26 elevado a 3 vezes 10 elevado a 4. E isso daqui, deixa eu abrir aqui, 26 elevado a 3 mais 10 elevado a 4, dariam, opa, e 175.760.000 placas diferentes. 175.760.000 placas diferentes. No novo formato, que é o formato que nós temos agora, acontece o seguinte: eu posso ter mais uma letra. Então, na verdade, agora eu passo a ter 456.976.000 possibilidades de placa. Então, olha, mais do que duplicou, quase quadruplicou o número de placas que eu consigo produzir, só trocando uma das posições da placa, que era número, por letra. Então, isso que é basicamente análise combinatória. Só que, claro, vai se tornando um pouco mais complexo conforme o problema que você tem que analisar. E para isso, surgiram outras ferramentas para você realizar a análise combinatória. Além do princípio fundamental da contagem, nós temos o arranjo, que ele pode ser arranjo simples ou arranjo com repetição. Nós temos a permutação, que ela pode ser simples ou com repetição, ou ainda permutação circular. E nós temos a combinação. A combinação não tem combinação simples ou composta, é combinação. Certo? E como que eu aplico essas fórmulas? A primeira delas a gente tem aqui, que é o princípio fundamental da contagem, não é necessariamente uma fórmula. Para aplicar cada uma destas fórmulas para analisar o número de possibilidades de combinação, você vai usar um conceito de fatorial. O que é um número fatorial? É você desenvolver esse número, ou seja, multiplicar este número por todos os seus antecessores. Ou seja, se eu parto do número n, eu vou fazer n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até chegar no 1. Por exemplo, 6 fatorial vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Claro que o 1 é só para determinar o conceito mesmo de fatorial, né? Mas você não... ele é neutro na multiplicação. Quando você vai realizar uma operação que envolve divisão de fatoriais, por exemplo, 6 fatorial dividido por 3 fatorial, você não pode pegar 6 dividir por 3 e dizer que é 2 fatorial, porque não está correto isso. Porque, olha só, 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 720. Se eu fizer 3 fatorial, vai dar 3 vezes 2, que dá 6. 720 dividido por 6 é bem diferente de 2 fatorial. Então, não posso dividir direto. O que eu posso fazer? Eu posso desenvolver o fatorial maior até ele chegar no
fatorial menor. E aí eu posso simplificar, porque olha só, eu tenho aqui 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Simplifico, isso resulta em 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Aí, ok, aí tá certo. A multiplicação, mesma coisa, eu não posso multiplicar os dois valores. Eu tenho que desenvolver os fatoriais. Mas, enfim. Então, a partir desse conceito de fatorial, eu consigo determinar fórmulas para arranjo, permutação e combinação. O arranjo simples, então, ele pode ser calculado da seguinte forma. ANP é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Quem que é esse n, quem que é esse p? N é o número total de elementos que eu tenho. P é quantos elementos que eu quero desse grupo total aqui. Então, a leitura correta é arranjo de n elementos tomados P a P. É igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Quando que eu utilizo a ideia de arranjo? Quando estes elementos que eu vou tirar do grupo maior precisam respeitar uma ordem. Por exemplo, vai ter uma competição. Em uma competição, a ordem de chegada é importante, porque você tem um pódio depois. Então, como essa ordem é importante você definir quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Então, você usa a ideia de arranjo. Porque pensa o seguinte, ó, digamos que terá uma maratona, certo? Uma maratona. Que tem um monte de pessoas, de indivíduos que participam. Quando concluir a maratona, você vai ter o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado. Então, digamos que o primeiro colocado foi o Pedro, o segundo o João e o terceiro o Tião. Veja que se eu só trocar a ordem deles, se eu trocar o João aqui, colocar o João para primeiro, o Pedro segundo e o Tião terceiro, eu já tenho uma nova combinação, porque aqui o Pedro era o número 1, aqui o João que é o número 1. Como a ordem importa, essas duas combinações são combinações diferentes uma da outra. Então, nesse caso, a gente utiliza a ideia de arranjo. E aqui, arranjo simples. O que é arranjo com repetição? Arranjo com repetição, que a gente escreve AR, é semelhante ao que a gente viu antes no princípio fundamental da contagem, quando eu ia definir ali o número de placas possíveis que eu conseguia fazer. Ali é um arranjo com repetição. Por que com repetição? Porque o elemento, que era o número de algarismos, por exemplo, ele poderia repetir. Poderiam ser 10 algarismos do primeiro, 10 algarismos do segundo, 10 algarismos do terceiro. Então, poderia repetir o mesmo algarismo. Eu poderia ter, por exemplo, na placa 1, 1, 1. Então, isso é um arranjo com repetição. E no caso do arranjo com repetição, ou seja, quando o elemento pode repetir, para calcular o total de combinações, eu faço n, que é o número de elementos que eu tenho, elevado ao número de posições, ou seja, ao número de termos que eu quero. Nesse caso, P. E eu tenho um arranjo com repetição. Em geral, arranjo com repetição não é muito utilizado assim. O que se utiliza mais é o arranjo simples, né? Se eu for pensar também no arranjo simples, eu consigo chegar a essa expressão a partir do princípio fundamental da contagem. Não vou fazer aqui agora porque não vejo relevância nisso, tá? Outro detalhe de quando se utiliza arranjo é que o P no arranjo
ele é sempre menor ou igual que o n. Você nunca vai ter o p maior que o n, isso não pode. O p vai ser, em geral, ele vai ser menor, mas pode acontecer de ele ser igual, tá? Agora, a permutação, inclusive a própria palavra permutar, ela representa a ideia só de trocar, trocar de posição. Então, quando a gente fala em permutação, a gente está falando em pegar todos os elementos do conjunto e ver de quantas formas diferentes eu posso organizá-los. Por exemplo, antes disso, nesse caso da permutação, a ordem também é importante. Por exemplo, tem uma fila. Eu quero saber de quantas formas diferentes eu posso organizar essa fila de pessoas. Eu tenho ali uma permutação. Eu vou troco uma posição, já tem uma nova configuração. Troca outras duas posições, tem uma nova configuração. E assim por diante. Isso a gente chama de permutação. E nesse caso, quando a permutação é simples, ou seja, quando cada elemento é único e pode ser escolhido somente uma vez, então, para calcular essa permutação, nós fizemos o n, que é o total de elementos, fatorial. Só isso. N fatorial é o total de elementos. Acabou. Agora, permutação com repetição é quando um elemento pode se repetir. Por exemplo, eu tenho a palavra, deixa eu pensar aqui, salada. Existe um conceito que se chama anagrama. O que são anagramas? Você pegar as letras dessa palavra e ficar reorganizando elas e formando novas coisas que não necessariamente são palavras, né? Então, aqui, salada, aslada. Aslada é um anagrama da palavra salada. Se eu quiser saber o total de anagramas que eu consigo formar aqui, nesse caso, eu vou ter uma permutação, porque quando se fala em anagrama, eu tenho que sempre utilizar todos os elementos, não posso excluir nenhum. Só que veja que o A está repetindo. Então, se eu só trocar esses dois A de posição, eu continuo tendo a mesma palavra. Se eu só trocar esse A com esse A, continua sendo salada. Não mudou. Por quê? Porque tem letras repetidas. Então, eu tenho uma permutação com repetição. E, nesse caso, para calcular isso, eu faço permutação de n elementos, só que eu tenho que considerar aqui em cima os elementos que estão repetindo. Alfa, beta, epsilon e aí por diante. E aí, para calcular essa permutação, eu faço o quê? O n fatorial, só que eu divido isso pelos elementos que estão sendo repetidos. Então, no caso da palavra salada, quem é que repete? O A. Quantas vezes o A repete? 1, 2, 3. Então, eu tenho uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos, com a repetição de um elemento 3 vezes. Isso é igual a 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Se tivesse, por exemplo, S repetindo 2 vezes aqui, saladas. Então, aqui seria 7, né? 7. E aí, aqui seria dividido por 3 fatorial e 2 fatorial, porque tem repetição, ok? Uma outra forma, claro, eu dei o exemplo de anagrama, mas não é só o anagrama que rola uma permutação com repetição, né? Permutação circular. Circular é quando eu tenho a seguinte situação. Eu quero dispor elementos em círculos. Então, de quantas formas eu consigo dispor um número n de pessoas em um círculo? Organizar essas pessoas em um círculo. Para fazer isso, na verdade é PCN, que é a permutação circular de n elementos, é igual a n menos 1 fatorial. Por que n menos 1 fatorial, professor? Por que eu tenho que descontar esse 1? Porque se eu pegar esse elemento daqui, passar para cá, esse elemento daqui, passar para cá, e esse elemento botar nessa posição, eu não tenho uma nova configuração de pessoas em círculo. Por quê?
Porque quem está à esquerda desse, quem está à direita desse, continua sendo o mesmo elemento. Então, eu não tenho uma nova configuração. Por isso que eu tenho que subtrair, ou seja, retirar essa possibilidade de só mudança, para então ter o total de combinações. Combinações. Agora, uma última situação que nós temos é a combinação. A combinação é quando eu quero saber de quantas formas diferentes eu consigo combinar um grupo de objetos ou de pessoas, de tal forma que a ordem, que a disposição destes elementos não é importante. Por exemplo, vou organizar uma comissão de formatura. Essa comissão vai ser formada por 5 alunos. E nessa comissão eu não quero que tenha definido quem é o presidente, quem é vice, quem é secretário. Não, eu quero uma comissão de 5 pessoas para discutir formatura. E de onde que eu vou retirar esse grupo de 5 pessoas? Eu vou retirar de um grupo de alunos que ao total são 30. Isso significa o quê? Que de um total de 30 alunos, serão selecionados 5 para formar a comissão. Então, veja que para escolher esses 5, não importa a ordem que eu vou escolher eles. Por quê? Porque se eu tiver o Tião, o João e o Pedro dentro da comissão, indiferente de qual deles é o primeiro, é a mesma comissão. Então, se eu tiver Tiago, João e Pedro, ou Pedro, Tiago e João, a ordem não importa, porque é a mesma comissão. Então, nesse caso, nós temos o que nós chamamos de combinação. E aí, para calcular uma combinação, eu faço combinação de n elementos tomados P a P igual a n fatorial dividido por P fatorial n menos P fatorial. Veja que a combinação ela difere só por esse P fatorial do arranjo. E por que isso? Porque esse P fatorial é o que vai excluir todas as vezes que eu considerei o Tiago, o João e o Pedro em ordens diferentes. Ok? Então, esse P dividindo é para excluir essas repetições que estão acontecendo e que aqui na combinação são irrelevantes. Por exemplo, combinação de 30 pessoas, onde eu vou escolher 5 para formar a comissão. Então, isso é 30 fatorial dividido por 5 fatorial, n menos p. Então, 30 menos 5, 25 fatorial. Como que eu resolvo isso, professor? Desenvolve o de cima até chegar no maior de baixo. 30, 29, 28, 27, 26, 25 fatorial. Dividido por... Esse 5 eu vou ter que desenvolver, porque eu não vou conseguir simplificar. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 25 fatorial. E aqui vem as habilidades matemáticas de simplificação. Vamos lá. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o 5 com o 3 e com o 2, eu consigo simplificar com 30. Agora, o 4. Eu consigo simplificar com o 7. Logo, sobrou quem? 29 vezes 27 vezes 7, que dá igual a 4.872 possibilidades diferentes de formar um grupo de 5 alunos dentre um grupo grande de 30 alunos. Então, essa parte aqui, a gente vai acabar aplicando um pouco em probabilidade, mas não tanto quanto o cálculo da probabilidade em si e da probabilidade simples em especial, né? Mas vai ser utilizado sim, e por isso que está aqui da disciplina, e por isso que eu peço que vocês estudem. Beleza? Valeu, abraço e até
a próxima!